Gloria a Dios. Boa noite. Buenas noches. A paz do Senhor. Paz del Señor. Esse púlpito é novo? Este púlpito es nuevo. Porque o meu braço está melhor. Mi brazo está mucho mejor. Glória a Deus. Vou me controlar aqui. Me voy a contener aquí. É uma bênção estar aqui com vocês. Es una gran bendición estar aquí con ustedes. Estamos aí fazendo 18 anos. Estamos completando 18 años. E como o apóstolo Fernando ministrou pela manhã, Como el apóstol Fernando ministró por la mañana, não é só uma festa de 18 anos. no es solamente una fiesta de 18 años. É uma história de 18 Es anos. una historia de 18 años. Para alguns que chegaram agora, Para algunos que han llegado ahora, não tem noção no tienen idea do que foi essa caminhada de 18 de lo anos. que fue este camino de 18 años. E pela manhã, Y por la mañana, eu fiquei muito emocionado. yo estaba muy emocionado. Eu comecei a lembrar de algumas Me coisas. empecé a recordar algunas cosas. E eu lembro quando, na saída da quadrangular, Yo me recuerdo cuando salimos de la cuadrangular, Deus estava gerando tudo isso. Dios estaba generando todo esto. E eu sei que foi muito difícil para o pastor Josué, na época, Me recuerdo que fue muy difícil para el pastor Josué en aquella época ter que digerir tudo isso, tener que trabajar todo esto, processar tudo isso. procesar todo esto. E eu lembro como hoje. Y me recuerdo como si fuera hoy. Estávamos na igreja lá, Estábamos allá en el otro edificio e a Vânia, que era a nossa secretária, y Vania, que era nuestra secretaria, me chamou. me llamó. Está acontecendo alguma coisa com o apóstolo, com o Dice- pastor Josué. Dijo, está pasando algo con el pastor Josué. E ela veio desesperada. Y vino desesperada. E eu saí da minha sala, fui até onde ele estava. Salí de mi oficina y fui a donde él estaba. E quando eu abri a porta, Y cuando abrí la puerta, ele estava no chão él estaba en el suelo e gritava. y gritaba. E gritava muito. Y gritaba mucho. E o Espírito Santo falou assim para mim: Y el Espíritu Santo habló conmigo. sai daí, Dijo, sal de ahí, porque está nascendo algo. porque algo están haciendo. E ali era o momento Deus está gerando a nova terra. Y allí era un momento que la nueva tierra estaba siendo generada. E era o momento que ele tinha que ter com Deus de entrega de tudo. Y era el momento de él, de poder entregar y bueno, todo. E foi um impacto muito grande para mim. Y esto me causó un impacto muy grande en mí. Tanto é que eu lembro até hoje. De tal forma que lo recuerdo hasta el día de hoy. Então você está dentro de um grande milagre. Y entonces usted está dentro de un gran milagro. Amém? Amén. Não é só 18 anos. No son solo 18 años. Deus é bom. Dios es bueno. Deixa eu ir para a palavra aqui, Deja entrar aquí a la palabra, porque eu só tenho 1h30 para ministrar. porque solo me dieron 1 hora y media para predicar. E o tema Y el tema é crescimento e maturidade cres- espiritual. es crecimiento y madurez espiritual. E eu quero ler um texto de 1 João, capítulo 2, Yo quiero leer un texto de 1 Juan, capítulo 2, versículo 14. versículo 14. Pode acompanhar aqui no telão. Usted puede acompañar en la pantalla, Que diz o seguinte: que dice lo siguiente. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Amén. Senhor, é a tua palavra. Señor, es tu palabra. Ministra no nosso coração. Ministra en nuestro Que o corazón. teu Espírito Santo Que tu Espíritu Santo possa derramar sobre nós pueda derramar sobre nosotros essa unção de força, esta unción de fuerza. em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém? Amén. Esse texto aqui fala de um modelo de um jovem, Este texto aquí habla del molde de un joven, um modelo ideal un modelo ideal que um jovem tem que ser. que un joven tiene que ser. E aqui diz que sobre o jovem Dice aquí que sobre los jóvenes já está uma força. ya hay una fuerza. Amém? Amén. E estamos fazendo 18 anos. Estamos completando 18 años. Somos jovens. Somos jóvenes. E sobre o Ministério Nova Terra Y sobre el Ministerio Nueva Tierra já existe uma grande força. ya existe una gran fuerza. Amém? Amén. Que é característica de um jovem. Que es la característica de un joven. Agora, quando essa força Entonces, cuando esta fuerza é somado
se suma com a palavra de Deus, con la palabra de Dios, aí algo sobrenatural acontece. ahí viene algo sobrenatural. Esse jovem, Este joven, além de uma força física, más allá que esta fuerza ele tem uma física, força espiritual. él tiene una fuerza E espiritual. essa força Y esta espiritual fuerza espiritual traz vitória trae victoria contra Satanás, seus demônios sus demonios e todo o inferno. y todo el infierno. Por isso a palavra de Deus diz: Por eso la palabra de Dios dice, jovens, jóvenes, nova terra, nueva tierra, a palavra está em vós, la palabra está en vosotros. e já vencestes o maligno. Ya venciste el maligno. Então nós já estamos entrando Entonces nosotros ya estamos em entrando uma nova dimensão, en una nueva dimensión, debaixo debajo de uma palavra de de vitória, una palabra de onde victoria, o Senhor já determinou donde el Señor ya ha que determinado Satanás que e Satanás seus demônios e seus demônios já foram vencidos ya fueron vencidos por essa força, por esta fuerza, por essa unção, por esta unción, pela palavra do Senhor por la palabra que del está Señor, sobre esse lugar, que está sobre que esse está lugar, sobre a tua que vida, está sobre tu vida. nesse momento, Neste momento, nessa conferência, nesta o conferência, Senhor está derramando o Senhor sobre está esse derramando ministério sobre este uma unção ministério, nova, uma uma unção unção nova, uma 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 unção nova, aleluia! aleluya. E essa unção, Y esta unción e essa força y esta fuerza já está declarando ya está declarando a nossa vitória. nuestra victoria. Amém? Amén. Aleluia. Aleluya. Quase que eu quebro o pulso. A sola do meu pé está pegando fogo. La suela de mi pie está en fuego, está en llama. Vamos lá. Vamos. Crescendo e vencendo etapas. Creciendo y venciendo etapas. Essa força do jovem, Esta fuerza del joven, ela tem um propósito. ella tiene un propósito. Ela tem que ser usada Ella tiene que ser usada para o crescimento para el crecimiento pessoal personal e da igreja. y de la iglesia. Por isso essa força agora. Por eso esta fuerza ahora. O inimigo pensa, El enemigo piensa e tem colocado isso em você também, que ha colocado eso en ti que también. você não tem mais força, Que tú no tienes más fuerza. que você não vai conseguir ir mais além. Que usted no va más allá. Mas é justamente agora Pero es exactamente ahora que vamos começar. que vamos a empezar. Porque é agora Porque es ahora que essa força que esta fuerza está sendo liberada sobre está nós. siendo desatada sobre nosotros. E tem um texto aqui em Efésios 4 Y hay un texto en Efesios 4 que diz o seguinte: que dice lo siguiente. até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Esse texto ele traz 4 pontos. Este texto aquí trae 4 puntos. Primeiro, Primero, Deus está procurando primero, Dios está procurando en búsqueda uma igreja madura. una iglesia madura. Quando fala do homem perfeito aqui, Cuando habla del hombre perfecto aquí, fala de uma maturidade. habla de una madurez. Depois, Luego después, ele fala de uma referência, habla de un referente. porque nós temos que ter uma referência. Nosotros tenemos que tener un referente. O Senhor quer que a gente cresça como? El Señor, ¿cómo quiere que crezcamos? E aqui diz Y aquí, ¿qué que dice? temos que chegar a uma medida, Que tenemos que llegar a una medida, que é a estatura de Cristo. que es la estatura de Cristo. Então o Senhor espera uma maturidade nossa Entonces Dios espera una madurez nuestra e já deu um alvo, y ya nos dio un blanco, uma referência, una referencia, a quem olhar, a quien mirar, a quem seguir, a quien seguir. e vamos chegar Y vamos a à llegar estatura de Cristo, a la estatura de porque Cristo. o Senhor não vai pedir nada para nós Porque el Señor nunca nos va a que pedir a gente nada não consiga alcançar. que no podamos alcanzar. Terceiro, Tercero, Deus procura uma igreja Dios busca una iglesia que tem uma que constância. tenga una constancia. E se olharmos para Cristo, Y si miramos hacia Cristo, a palavra de Deus diz la palabra de Dios dice que Jesus que Jesús é o mesmo es el mismo ontem, ayer, hoje hoy e y eternamente. por los siglos. Há uma constância em Cristo. Hay una constancia en Cristo.
Por isso que ele diz aqui Por eso que él dice aquí que tem muitos que hay muchos que são que inconstantes. son inconstantes. E quando falamos de constância, Y cuando hablamos de constancia, não estamos falando de ausência de guerra. no estamos hablando de ausencia de guerras. É porque é exatamente na guerra Porque exactamente en la que nós guerra temos que ser o mesmo. que tenemos que ser los mismos. Ontem, Ayer, hoje hoy e y eternamente. por los siglos. Porque o Deus da guerra Porque el Dios de la guerra também não muda. también no cambia. Então ele espera uma igreja Entonces él espera una iglesia madura, madura, que tenha uma referência, que tenga una referencia, que seja constante que sea constante e que sempre esteja buscando um crescimento. y que siempre esté buscando un crecimiento. Porque ele fala aqui, ó, cresçamos em tudo. Porque él dice, crezcamos en todo. Amém? Amén. E desde quinta-feira, Y desde el día jueves são muitas palavras. son muchas palabras. E praticamente já pregaram tudo que eu tinha que pregar hoje. Y prácticamente predicaron todo lo que yo tenía que predicar hoy. Mas sobrou alguma coisa aqui. Pero algo quedó aquí. E eu fiquei assustado no sábado, Yo me asusté mucho el día sábado. porque eu quero falar de um jovem Porque yo quiero hablar de un joven imaturo, inmaduro chamado Sansão. llamado Sansón. E quando o apóstolo Paulo Y cuando el apóstol Pablo começou a falar de Sansão, empezó a hablar de Sansón, agora pronto, yo dije, hasta aquí llegué. acabou tudo. Se acabó todo. Mas ele apenas deu uma pequena pincelada. Entonces simplemente pasó por allí. Mas eu quero falar para você sobre esse jovem imaturo. Pero yo quiero hablar de este joven inmaduro. Um exemplo Un ejemplo que nós não temos que seguir. que nosotros no tenemos que seguir. E vai servir de alerta para nós. Y va a servir de alerta para nosotros. Porque ele era jovem, Porque era un joven. que estava começando algo em Deus. Estaba empezando algo en Dios. E um espírito veio atacá-lo, Y un espíritu lo atacó, chamado Dalila. llamado Dalila. E nós vamos repreender esse espírito Y hoje. nosotros vamos a reprender este Porque espíritu esse hoy. espírito ele se levanta Porque este espíritu se para levanta tirar a força do jovem. para quitar la fuerza del joven. E a nossa igreja é uma igreja jovem. Y nuestra iglesia es una E iglesia o Senhor joven. já está fazendo cair por terra hoje. Y el Señor ya está haciendo caer por tierra hoy Todo levantar de Dalila, todo levante de ela Dalila. já caiu Ella hoje. ya cayó hoy. Por isso vamos entender algumas Por coisas. eso vamos a entender algo. Uma breve perfil aqui de Sansão. Un pequeño perfil de Sansón. Pode passar bem mais para frente aí. Não era esse arquivo aí. Mas diz aqui, Sansão foi fruto de um milagre. Sansón fue fruto de un milagro. Sansão foi consagrado para Deus. Sansón fue consagrado para Dios. Ele era um nazireu, Era un nazareo. não podia raspar a cabeça, No podía raspar su cabeza. não podia comer nada No podía comer nada da videira de la vid e nenhum derivado dela, y ningún derivado de ella. nem beber bebida forte, Y no tomar bebida fuerte. nem tocar em nada morto. Y no tocar nada muerto. Sansão tinha um propósito de Deus. Sansón tenía un propósito de Dios. Sansão cresceu em um lar Sansón creció en un hogar onde os seus pais donde sus padres eram tementes a Deus. temían a Jehová. Era um lar crente. Era un hogar creyente. Amém? Amén. Então Sansão teve todas as oportunidades Entonces Sansón tuvo todas las oportunidades e condições y condiciones necessárias necesarias para ser um jovem exemplar, para ser un joven ejemplar, fruto de milagre. fruto de milagros. A sua mãe não podia ter filho Su mamá no podía tener e hijos Deus fez um milagre y Dios hizo un milagro para que ele nascesse. para que él pudiera nacer. Todos nós aqui Todos nosotros aquí também somos frutos de um milagre, también somos fruto de un porque milagro. nascemos de novo, Porque nacimos de nuevo. nascemos para Jesus, Nacimos para Jesús. nascemos para Jesus. Nacimos para Jesús. Se você está aqui hoje, Si usted está aquí hoy, todos nós aqui, todos é nosotros porque aquí, o milagre também porque un milagro también nos alcançou. nos alcanzó. Sansão ele foi consagrado a Deus. Sansón fue consagrado a Dios. Eu e você Usted y yo também fomos consagrados a Deus. también fuimos consagrados a Fomos Dios. separados para Deus. Fuimos apartados para Dios. E temos algumas coisas, Y tenemos algunas cosas, assim como Sansão, de la misma manera que Sansón, que nós vamos ter que abandonar, que vamos a tener que que dejar. nós vamos ter que deixar Que vamos a tener que dejar para fazer a obra de Deus, para poder hacer la obra de Dios. para servir ao Senhor. Para servir al Señor. Há uma diferença Hay una diferencia daqueles que servem a de Deus aquellos que sirven a Dios e daqueles que não y servem de a aquellos Deus. que no sirven a Dios. E a diferença Y la é diferencia que nós não pertencemos mais a esse mundo. es que nosotros no pertenecemos Nós más a este pertencemos ao mundo. Senhor. Le pertenecemos a Nós Jehová. temos um caminho a seguir. Tenemos un camino a seguir.
Sansão, ele recebeu um propósito de Deus. Sansón recibió un propósito de Dios. Livrar o povo de Israel Librar al pueblo de Israel dos filisteus. de los filisteos. Nós também recebemos um propósito de Deus. Nosotros también recibimos un propósito de Dios. Cada um de nós aqui Cada uno de nosotros aquí temos um propósito de Deus. tenemos un propósito Há de um Dios. chamado de Deus. Hay un llamado de Há um Dios. propósito de Deus sobre a tua vida. Hay un propósito de Dios O sobre tu seu vida. lugar Tu lugar não é sentado aí, no es sentado ahí, mas é se levantar hoje pero es levantarte e hoy seguir em y diante. seguir adelante. É se levantar hoje Es levantarse e hoy seguir em direção ao propósito y seguir en dirección al que propósito Deus já determinou sobre a que tua Dios ya vida. determinó sobre tu vida. Tem que se levantar. Tienes que levantarte. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Todas as vezes que nos levantamos Porque todas las veces que nos levantamos é com um propósito. es con un propósito. Eu me levanto Yo me levanto para almoçar, para almorzar, para jogar bola, para jugar fútbol, para ir no banheiro, para ir al baño, para tomar banho, para bañarme, para vir à igreja. a venir a la iglesia. Todas as vezes Todas las veces que eu me levanto que yo me levanto para um propósito. es para un propósito. E o Senhor está falando, Y el Señor está diciendo, hoje você vai se levantar hoy día te vas a tener que levantar para o meu propósito. para mi propósito. Sansão estava numa casa. Sansón estaba en una casa. Ele cresceu num lar Él creció en un hogar onde o pai e a mãe donde su papá y su mamá tinham comunhão com Deus. tenían comunión con Dios. Eles falavam com Deus. Ellos hablaban con Dios E Deus falava com y eles. Dios hablaba con ellos. Deus visitava eles. Dios los visitaba a ellos. Para que esse relacionamento aconteça, Para que este relacionamiento acontezca, tem que haver uma comunhão. tiene que haber comunión, Tem que haver uma conexão. tiene que haber conexión. Então era uma família diferenciada. Entonces era una familia diferenciada. Por que eu quis passar esse perfil de Sansão? ¿Por qué quise pasarles este perfil de Sansón? Porque o milagre Porque el milagro não traz maturidade. no trae madurez. Saber que eu tenho um propósito Saber que yo tengo un propósito também não traz maturidade. también no trae madurez. Estar dentro de uma casa abençoada, Estar en un hogar bendecido, crescer num lar cristão, que es crecer en un hogar não cristiano, traz maturidade. no trae madurez. Porque a maturidade ela vem Porque la madurez viene de uma decisão pessoal. de una decisión personal. Eu decido. Yo decido. Há muitos e muitos anos atrás, A muchos y muchos años atrás, o apóstolo Josué me chamou para uma conversa. el apóstol José me llamó para una conversación. Eu era novo convertido, Yo era un nuevo convertido, tinha acabado de casar, recién me había casado, tinha acabado de receber uma ordenação pastoral. recién había recibido una ordenación E tinha pastoral muitas coisas y habían muchas cosas que tinha que acertar no meu caráter. que yo tenía que corregir en mi carácter E eu não gostava disso. y a mí no me gustaba eso. Aliás, nunca gostei disso. De verdad nunca me gustó. Mas de repente, Pero en un eu momento estou na presença de Deus. estoy en la presencia de E eu Dios descubro que Deus tem um propósito na minha y vida. yo descubro que Dios tiene un propósito en mi vida. E eu amo a Deus. Y yo amo a Dios. Eu amo a sua obra. Yo amo su Eu obra. amo o que ele fez comigo. Yo amo lo que Él hizo conmigo. Mas isso não é suficiente. Pero esto no era lo suficiente. Eu precisava deixar Yo necesitaba dejar que o Senhor tratasse a minha vida. que el Señor tratara mi vida. Aí ele me chamou Entonces Él me llamó na sala dele e falou assim: en su oficina y me dijo, você tem que decidir hoje tú tienes que decidir hoy o que você quer para sua de vida. lo que tú quieres para tu vida. Porque Deus precisa tratar o teu caráter. Porque Dios quiere y necesita tratar tu Tem carácter. muita coisa errada na tua vida. Hay muchas cosas malas en tu vida. E se você deixar, Y si tú dejas, Deus vai me usar Dios me va a usar para fazer isso. para hacer eso. Então você vai para tua casa Entonces, a tu casa vete, Ora. ora, e você me retorna aqui y ahí tú regresas aquí e me dá a resposta. y me respondes, me O que contestas. você quer para a tua ¿Qué vida? es lo que tú quieres para tu vida? Porque senão eu vou me desgastar Porque si no yo me voy a desgastar com alguém que não quer nada com Deus. con alguien que no quiere nada con Dios. Ou eu vou ser muito abençoado Entonces, o yo voy a ser muy bendecido de gerar em você um caráter de de Deus. generar en ti un carácter de Dios. Eu tentei responder na hora. Yo intenté responderle de momento. Ele falou, vai para casa Me orar. dijo, no, vete, va a tu casa a orar. Depois você me fala. Y después tú hablas conmigo. Porque eu tinha que tomar uma decisão consciente. Porque yo tenía que tomar una decisión consciente. E essa noite Y esta noche, é uma noite de decisão consciente. esta es una noche de decisión consciente.
Porque não adianta você ter vivido milagres, Porque no sirve haber vivido milagros, estar vivendo numa casa cristã abençoada, estar viviendo en una casa cristiana bendecida, saber que tem propósito, saber que tiene propósito, mas se não deixar Deus tratar o teu caráter, pero si no dejas que Dios trate tu carácter, você não vai alcançar tú no vas a o alcanzar que Deus tem para você. lo que Dios tiene para ti. Amém? Amén. É claro que eu voltei e falei, eu quero. Claro, yo regresé y le dije, sí, yo estoy dispuesto, quiero. E aí começou um tratar de Deus na minha Y vida. empieza el tratar de Dios en mi vida E não terminou ainda. y aún no ha terminado. Sansão começa o seu propósito debaixo da bênção de Deus e da unção do Espírito. Sansón empieza el propósito de Dios en su vida Debaixo da bênção de Deus debajo de la bendición de Dios e da unção do Espírito. y de la unción del Espíritu. Em Juízes capítulo 13, Jueces capítulo 13, versículo 24 e 25, versículo 24 y 25. diz o seguinte: Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Manedã, entre Zorá e Estaol. Até esse momento aqui, Hasta este momento aquí não tinha acontecido nada com Sansão. no había ocurrido nada con Sansón. Mas agora, Pero a ahora, partir de a agora, partir de este o momento, Espírito Santo el Espíritu Santo começa a se mover na vida empieza a moverse en la vida de Sansão. de Sansón. E aqui diz que de tempo em tempo, Y la Biblia dice que de tiempo en tiempo ele era levado a esse lugar aqui, era llevado a este lugar aquí, Manedã, Manedán, que é um acampamento que es un campamento da tribo de Dan. de la tribu de Dan. E ali, Sansão, naquele acampamento, Y Sansón en aquel campamento ele tinha tempos com Deus. tenía tiempos con Dios. O Espírito ministrava El sobre ele. Espíritu ministraba sobre él. Ele recebia algo do Senhor Él ali. recibía algo de Jehová allí. Era um momento de comunhão, Era un momento de comunión, de intimidade de intimidad entre Deus entre Dios e Sansão. y Sansón. Amém? Amén. Porque Deus estava preparando ele Porque Dios estaba preparando a él para um grande propósito. para un gran propósito. A maturidade, Madurez. ela vem com o tempo, Ella viene con un tiempo, mas somente o tempo, pero solamente el tiempo para algumas pessoas, para algunas personas não resolve. no resuelve. Hebreus capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 12. versículo 12. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. A palavra que diz La palabra de aquí dice que o tempo que el tiempo pode fazer da pessoa puede hacer de la persona um mestre. un maestro. Está escrito aqui. Está escrito aquí, Mas não é para todos. pero no es para todos, Porque tem uma vírgula aqui. porque aquí tenemos una coma. E diz, depois da vírgula, Y después de esta coma, que mesmo depois do tempo, que aún después del tiempo, tem pessoas ainda hay personas que todavía precisam de novo do leite. que necesitan nuevamente de leche, Porque não tomam posição. porque no toman una posición, Porque não entendeu ainda o que Deus tem para fazer. porque aún no ha entendido lo que Dios tiene para realizar, Ou o entendeu exatamente entendió exactamente o que Deus tem, lo que Dios quiere, mas ele não quer. pero Él no quiere. Tem pessoas que, eu falo isso, Yo digo esto porque muitas pessoas já falaram isso para mim. porque muchas personas ya me dijeron esto. Pastor, Pastor, eu já sei o que Deus tem para yo mim, sé lo que Dios quiere para mas mí, eu não quero. pero soy yo quien no quiere. Está me ouvindo? ¿Me escuchas? E tem pessoas com esse pensamento Y hay personas con ese pensamiento aqui. aquí. Agora eu quero fazer um link Ahora quiero hacer una conexión entre o fracasso de Sansão entre el fracaso de Sansón e Efésios 4. y Efesios 4. Primeiro, Primero, Sansão não queria ser homem perfeito, Sansón no quería ser un hombre perfecto, pois ele se comportava como menino. pero él se comportaba como niño. Em 1 Coríntios 13:11, En 1 Corintios 13:11 diz o seguinte: dice lo siguiente: quando eu era menino, cuando yo era niño, falava como menino, hablaba como niño, pensava como menino, pensaba como niño, raciocinava como menino. pensaba como niño. Quando me tornei homem, Cuando me torné un hombre, deixei para trás dejé para atrás as coisas de menino. las cosas de niño. Então, o primeiro ponto do começo do fracasso de Sansão Y el primer punto del fracaso de Sansón
foi não querer deixar fue no querer dejar para trás para atrás as coisas de las menino. cosas de niño. E Sansão começa a ter agora um comportamento imaturo. Sansón ahora empieza a tener un comportamiento inmaduro. Amém? Amén. Porque a partir daquele momento que o Espírito Santo começou a incitá-lo, A partir de este momento que el Espíritu Santo empezó a inquietarle, aquele era o momento ideal aquel era el momento ideal para a unção de Deus fluir na vida dele para que la unción de Dios pudiera fluir en su de vida uma forma maior de ainda una forma mayor aún e com um propósito realmente alcançado. y con el propósito realmente alcanzado. Mas hoje você vê dentro da igreja Pero hoy usted ve dentro de la iglesia muitas pessoas muchas que personas têm um chamado de que Deus. tienen un llamado de Dios. Nós pastores Nosotros pastores conseguimos identificar isso. logramos identificar esto. Esse irmão aqui, Este hermano aquí, essa irmã aqui esta hermana aquí, tem um potencial, tiene un potencial, tem um chamado, tiene un llamado, tem um propósito de Deus. tiene un propósito Que de tremendo. Dios. Es algo tremendo. E quantas pessoas ¿Y cuántas personas já passaram pela nossa frente ya pasaron por nosotros com um chamado tremendo, con un llamado tremendo? mas por não deixar as coisas de menino, Pero por no dejar las cosas de niño, não experimentaram o melhor de no han Deus. logrado experimentar lo mejor de Dios. O segundo ponto de Sansão, El segundo punto de Sansón, ele perdeu a capacidade él perdió su capacidad de aprender, de aprender, porque ele não dava ouvidos porque él no daba oídos aos seus a pais. sus padres. Teve um momento Hubo un momento que Sansão se apaixonou por uma mulher que Sansón se apasionó por una de mujer uma outra tribo, de otra tribu, dos filisteus. de los filisteos. E os pais dele falaram: essa moça não é para Y você. sus padres le dijeron, ella no es para ti. Ele simplesmente ignorou. Él simplemente ignoró. Ele não recebeu aquela palavra. Él no recibió aquella palabra. E não foi só nessa Y situação. no fue solamente en esta Em situación, muitas situações. en otras también, muchas. E quando nós deixamos de receber Cuando nosotros dejamos de recibir orientação, orientación, exortação, exhortación, correção, corrección, não amadurecemos. no maduramos. A palavra de Deus diz em Isaías 50. La palabra de Dios en Isaías 50. O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para o que eu ouça como discípulo. Discípulo. Isaías está falando o seguinte, Isaías dice lo siguiente, que o Senhor quer nos despertar, que el Señor quiere despertarnos, despertar a nossa audição espiritual, despertar nuestra audición para espiritual, ouvir para oír como discípulo. como discípulo. Quando os nossos ouvidos Cuando nuestros oídos estão ativados están activados como ouvidos de discípulo, como oídos de discípulos, aí a maturidade começa a chegar. entonces la madurez empieza a llegar. E muitos não abrem os seus ouvidos Y muchos no abren sus oídos para ouvir a palavra de Deus, para oír la palabra de Dios, a palavra de exortação, la palabra de exhortación, de correção, de corrección, de instrução, de instrucción, de direção. de dirección. E Sansão pegou esse caminho. Y Sansón entró por ese camino. O imaturo, El inmaduro, ele não anda por princípios. él no camina por principio, Ele não caminha por fundamentos. él no camina por fundamentos, Ele caminha pelas emoções, él camina por emociones, pelo impulso da carne. es el impulso de la carne. O imaturo, El inmaduro, ele tem um espírito de independência, él tiene un espíritu de independencia, que era o que estava sobre Sansão. que era lo que estaba sobre Sansón. Está me ouvindo? ¿Me escuchas? Terceiro ponto. El tercer punto. Sansão não se mantinha Sansón no se mantenía nas doutrinas. en las doctrinas. Em Efésios 4, Efesios 4, nós lemos nosotros leemos que muitos são levados que muchos son por llevados todo o vento de doutrina. por todo el viento de doctrina. O que são doutrinas? ¿Qué es lo que son doctrinas? São ensinamentos, Son enseñanzas, são direções. son direcciones. Tem doutrinas da palavra Hay doctrinas de la palabra e tem doutrina dos apóstolos. y ahí están las doctrinas de los apóstoles, Onde o apóstolo Paulo donde el apóstol Pablo fala para Timóteo, le dice a Timoteo, cuida cuida de seguir as doutrinas de seguir las doctrinas que eu tenho te passado. que yo te he enseñado. Então tem doutrinas, Entonces hay doctrinas, tem direções, hay direcciones, tem ensinamentos hay enseñanzas que vão vir da palavra de que Deus van a venir de la palabra de Dios e vai vir também da nossa cobertura espiritual, y también va a venir de nuestra da cobertura nossa espiritual, paternidade nuestra espiritual. paternidad espiritual.
que era o caso de Paulo e Timóteo, que era el caso de Pablo y Timoteo. que no caso aqui é o apóstolo Josué e toda a igreja, todo o ministério. y aquí es el caso del apóstol Josué, la iglesia y todo el ministerio. E nas igrejas locais aí, você com os seus discípulos. Y en la iglesia local, claro, es usted y sus discípulos. E Sansão ele tinha que seguir as doutrinas, os ensinamentos. Y Sansão tinha que seguir Sansón os tenía que ensinamentos. seguir las enseñanzas. Ele não podia tocar em nada morto. Él no podía tocar nada muerto. Não podia beber bebida alcoólica. Él no podía tomar bebida alcohólica. Não podia pegar nada da uva, No podía tomar nada de la vid, nem derivado da uva. ni un derivado de la uva. Não podia ter aliança com mulheres de outras tribos. Él no podía tener alianza con otras mujeres de tribus distintas. E quando ele ignora essas doutrinas, Y cuando él ignora esas doctrinas, quando ele ignora essas direções, cuando él ignora esas direcciones, ele começa a abrir él empieza a abrir na sua vida espiritual en su vida espiritual muitas brechas. muchas brechas. E geralmente uma pessoa assim, Y generalmente una persona así, ela acha que está no controle de tudo. ella cree que está en el control de todo. E na verdade, Y de verdad, ela está sendo controlada ella está siendo por controlada vários demônios. por varios demonios. E esses ataques vêm sobre os jovens, Y estos ataques vienen sobre el joven, principalmente sobre os jovens. principalmente sobre los jóvenes. Por isso que o Senhor já determinou Por eso que el Señor ya ha determinado que há uma força sobre a tua que vida, hay una fuerza sobre tu vida, que há uma palavra sobre a tua que hay vida. una palabra sobre tu E o vida, ataque desses demônios aí que los ataques de estos não demonios vão allí prevalecer sobre a tua no vida. van a prevalecer sobre tu Não vai vida, prevalecer sobre esse ministério. no va a prevalecer sobre ese ministerio. Sansão gostava de cortar caminho, Sansón le gustaba tomar atajos, porque ele tinha que descer lá para a terra dos filisteus. porque él tenía que bajar, descender a la tierra del filisteo. E a Bíblia diz que ele passava no meio de uma parreira, Y la Biblia dice que él pasaba en medio de una parrera, onde só tem uva. a donde solo hay uva. Quem já sentiu o cheiro de uva? ¿Quién ya sintió el olor a uva? Aquilo é insuportável. Es algo insoportable. Você vai pegar uma lá e vai chupar. Tú vas a tomar uno y vas a comer. Agora você imagina ele passando Ahora imagínese él pasando no meio de uma plantação de uva, en medio de una plantación de uvas, no tempo da colheita, en el tiempo de la cosecha. onde está aquele aroma. ¿A dónde está aquel aroma? O Senhor diz, El Señor dice o caminho que alguns aqui têm andado que el camino que algunos aquí han pasado está muito perigoso. está muy peligroso. Eu me lembro quando eu me converti. Yo me recuerdo cuando me convertí. Eu morava aqui em cima, perto da Telesp ali. Sí, yo vivía aquí al frente de Telespe. E tem uma praça ali, Hay una plaza allí e um pouco abaixo, y un poquitito más abajo. tinha uma galera ali que usava maconha. Había algunos jóvenes que usaban marihuana. Eu cheguei a usar. Yo llegué a usar E quando eu passava perto deles, y cuando yo pasaba cerca de ellos, eu sentia o cheiro da maconha. yo sentí el aroma de la marihuana. Era muito forte. Era algo muy fuerte E minha boca enchia d'água. y mi boca se llenaba de agua E dava vontade de pegar um cigarro e fumar a maconha. y me daban ganas de tomar allí y fumar marihuana. E o Espírito Santo falou assim para mim: Y el Espíritu Santo habló conmigo. a partir de hoje, A partir de hoy você não vai mais passar por aqui. no vas a pasar por aquí, Você vai dar a volta. vas a tener que dar la vuelta. Era mais longe. Era mucho más lejos. Porque eu tinha que ir lá pelo São Miguel, Yo tenía que ir allá por San dar a Miguel, volta lá pela Prodesp, dar la vuelta por descer Prodeste a rua, y bajar la calle até chegar na minha mãe. hasta llegar donde mi mamá. É o preço. Es el precio. E o Senhor está falando hoje para alguns aqui. Y el Señor le está hablando a algunos aquí hoy. Eu já falei para você Yo ya hablé contigo se desviar desse caminho. para que te desvíes de este camino. E várias outras situações. Y varias otras situaciones. Teve um momento que Sansão estava descendo para a terra dos filisteus. Hubo un momento que Sansón descendía a la tierra de los filisteos. Todas as vezes Todas las veces que você vai para um lugar que tú vas a un lugar que não é para você estar, que no es para que tú estés, você vai ter problema. vas a tener problemas. Ele encontrou um monte de mel. Él encontró un puñado de miel
Só que esse mel Solo que esa miel estava em cima de um leão estaba sobre un león. que estava morto. Estaba muerto. E a Bíblia diz que ele pega o mel e come. La Biblia dice que él toma la miel y come. O mel é gostoso, Miel es rica, é saudável, es saludable, mas estava em cima de um cadáver. pero estaba sobre un cadáver. E ele não podia tocar em nada morto. Y él no podía tocar nada muerto. Sansão começa agora a quebrar princípios, Entonces Sansón ahora empieza a quebrar principios, principalmente no caso dele. principalmente en el caso de él. E você está comendo coisas Y entonces tú estás comiendo cosas que no teu olhar, que en tu mirar, no teu paladar, en tu paladar, é muito bom. es muy bueno, Mas o que está por trás pero lo que está por detrás é morte. es muerte. Aí você está se alimentando de morte. Entonces te estás alimentando de muerte. E Deus tem falado muito comigo sobre doutrinas. Y Dios ha hablado mucho conmigo sobre doctrinas, Vento de doutrinas. vientos de doctrinas. Então você vê na internet hoje, Entonces tú ves por internet, e infelizmente, infelizmente, até dentro de igrejas, hasta dentro de iglesias, doutrinas absurdas, doctrinas que não absurdas tem nada a ver com Deus. que no tienen nada a ver con Dios. Atrai como mel, Atrae como miel, mas por trás daquilo tem morte. pero por detrás de aquí hay muerte. Eu fico vendo até os cristãos Y me pongo a mirar y veo hasta cristianos ficam postando nas redes sociais y acaban subiendo a las redes sociales frases bonitas. frases muy lindas. E quando você vai ver a origem Y daquela frase, cuando vas a ver el origen de aquella frase, é de um bruxo. es de un brujo. Crentes que não têm discernimento nenhum, Creyentes que no tienen discernimiento alguno. têm aparência de mel. Tiene apariencia de miel, É gostoso, es rico, mas a origem pero su origen é morte. es muerte. Então cuidado com o que você fica postando. Entonces cuidado con lo que está subiendo a las redes Pessoas se sociales. alimentam disso. La gente se alimenta de esto. Cuidado. Cuidado. A Bíblia diz que ele participava de um banquete que era costume dos jovens. En la Biblia dice que él participaba de un banquete que era costumbre de jóvenes. De novo, ele começa a quebrar as doutrinas. Nuevamente empieza a quebrar doctrinas. E nós lemos lá em Efésios. Y nosotros leemos en Efesios, Pessoas inconstantes personas que inconstantes são levados que son llevados por todo vento de por doutrina. todo viento de doctrinas. Não chega à maturidade. No llega a madurez. Amém? Amén. E o quarto ponto. Y el cuarto punto. Sansão, ele foi cheio dos dons do Espírito. Sansón fue lleno de los dones del Espíritu. Ele recebeu uma força tremenda. Recibió una fuerza tremenda. Ele rasgou um leão. Él rompió un león. Ele derrubou 1000 pessoas Él derribó 1000 com personas uma queixada de con jumento. una quejada de asno. Ele pegou 2 portas Él tomó 2 puertas da terra dos de la filisteus. tierra de los filisteos. Cada porta Cada puerta pesava 400 quilos. pesaba 400 Ele kilos. subiu até o Monte Hebron Él subió al monte Hebrón e ficou com as portas y se quedó con las puertas sobre aquí, seus ombros. sobre sus hombros. É um dom, Es un don, é um talento es sobrenatural. un talento sobrenatural. Só que ele começou a usar esses dons Solo que él empezó a usar estos dones e os talentos que o Senhor deu, y los talentos que Dios le dio, não para engrandecer o nome de Deus, no para engrandecer el mas nombre para de Dios, engrandecer o nome dele. para engrandecer su propio nombre. Então o imaturo, Entonces el inmaduro, ele não valoriza él no valora os dons de Deus. los dones de Dios. Ele não valoriza Él no valora o talento que o Senhor el deu. talento que Jehová le dio. Ele não usa para a glória de Él Deus. no usa para la gloria de Ele Dios. usa para a sua glória. Él usa para su gloria. A imaturidade, La inmadurez, ela pode abrir portas. ella puede abrir O puertas espírito de Dalila. para el espíritu de Dalila. Juízes capítulo 16, Jueces capítulo 16, versículo 15. versículo 15. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte,
e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Fala para quem está do teu lado assim: Dile a la persona que está al lado tuyo. você não é qualquer pessoa, Dile, tú no eres cualquier persona. você não é como qualquer homem, Tú no eres como cualquier hombre. você não é como qualquer mulher, Tú no eres como cualquier mujer. você foi separado Tú para fuiste Deus. apartado para Dios. Há uma unção sobre Hay a una tua unción vida. sobre tu vida. Há um chamado sobre Hay a tua un llamado vida. sobre Há tu um vida. propósito de Hay un Deus sobre a tua propósito de vida. Dios sobre O tu Senhor vida. fez um milagre El na tua Señor hizo vida. milagros sobre Te tu vida. salvou, Te salvó. te curou, Te sanó. te libertou, Te liberó. está te enchendo de dons está llenando para de a glória dones. dele, Para la gloria para ser de él. instrumento Para ser dele, instrumento para ser de él. ferramenta na Para mão ser dele, herramienta en sus para manos. cumprir o propósito Para cumplir dele. el propósito Se levanta de él. nessa noite, Levántate se nessa levanta noite. nessa noite, Levántate se nessa levanta noite. nessa noite, Levántate nessa como um noite. crente, Como um como creyente. servo, Como siervo. como homem, Como hombre. mulher de Deus, Como una mujer de cheia Dios. do Espírito Llena Santo, del Espíritu e vai Santo. fazer Que va a com hacer que a glória de con que Deus la gloria de Dios chegue nessa terra. llegue en esta Aleluia! tierra. Aleluya. Oh, glória! Gloria a Dios. De novo ele desobedeceu o pai Nuevamente desobedeció a su e padre casou com uma prostituta, y se casó con una prostituta, Dalila. Dalila. E essa mulher entrou com sedução. Y esta mujer entró con seducción. E essas são as armas: Y estas son las armas: sedução, seducción, perturbação perturbación e angústia. y angustia. E teve um dia que ele não aguentou mais, Y hubo un día que ya no soportó más, porque foram vários dias porque fueron varios días perturbação de perturbación e angústia. y angustia. E quando os nossos sentimentos, Y cuando nuestros quando sentimientos, as nossas emoções cuando nuestras emociones estão debaixo dessa turbulência, están debajo de, dessa perturbação, de esta perturbación, dessa de angústia, esta angustia, Satanás tem um propósito: Satanás tiene un propósito: nos cansar, cansarnos, tirar essa força quitar esta fuerza que já está sobre nós. que ya está sobre nosotros. Porque ele sabe Porque Él sabe que se nós estivermos debaixo dessa unção, que si nosotros estamos debajo de esta ele unción, não vai conseguir nos parar. Él no va a lograr detenernos. Por isso que os filisteus compraram a mulher. Por eso que los filisteos compraron a esa mujer. Por que não foram eles lá? ¿Por qué no fueron ellos allí? Porque eles sabiam. Porque ellos sabían. E já tinha tentado. Ya lo habían Já intentado. tinha morrido muitos filisteus. Ya habían muerto muchos filisteos. Então eles entenderam o seguinte: Entonces entendieron lo não siguiente: adianta ir de frente com ele. no sacamos nada de ir de Nós vamos frente ter con que Él. tirar a força dele. Vamos a tener que quitarle la fuerza. E essa força é tirada Y esta fuerza es quitada através da sedução. a través de la seducción. Começa pela sedução. Empieza por la seducción. E aquilo que é bom e agradável Y aquello que es bueno y agradable vira uma perturbação, pasa a ser una perturbación, uma grande angústia. una gran angustia. E o Senhor manda dizer, Y el Señor te manda decir, porque muitos têm perguntado aqui, porque muchos han preguntado por aquí, que eu estou com essa angústia? ¿por qué estoy con esa O Senhor angustia? está respondendo, El Señor te está porque contestando, você já caiu na sedução. porque ya caíste en la seducción. Alô? ¿Aló? E teve um momento em Sansão Y hubo un momento en Sansón que ele falou o seguinte: que él dijo lo siguiente: quer saber de uma coisa? ¿quieres saber de algo? Eu não quero mais saber disso. Yo no quiero saber de esto. Meu segredo é esse. Mi secreto es este. E ele abre o coração. Y le abre el corazón. E essa é a ideia de Satanás. Y esta es la idea de Satanás: Cansar você que te canses a tal ponto al punto de você jogar fora de echar fuera todos os propósitos de Deus, todos los propósitos de Dios, todas as promessas de Deus, todas las promesas de Dios, tudo aquilo que Deus tem para fazer na todo tua vida. aquello que Dios tiene para hacer en tu vida. Ele quer que você chegue nesse ponto, Él quiere que tú llegues a ese punto, você jogar tudo fora que tú llegues y eches todo fuera e entregar tudo para o inimigo. y entregar todo al enemigo. E ele falou para ela: Y le dijo a ella: as forças estão no meu cabelo. las fuerzas están en mi cabello. Juízes capítulo 16. Jueces capítulo 16. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele.
Dalila chamou o cara lá e cortou 7 tranças. Y Dalila llamó un hombre y le cortaron sus 7 trenzas. Fala para quem está do teu lado. Dile a quien está al lado O tuyo. número 7, El número 7 ele representa representa a perfeição de Deus. la perfección de Dios. A imaturidade, La inmadurez, ela vai tirar de nós ella va a sacar de nosotros aquilo que é perfeito, aquello que es perfecto, aquilo que é excelente, aquello que es excelente, aquilo que é maravilhoso, aquello que es que é a maravilloso, presença do Senhor. que es la presencia del Señor. E quando ele despertou do sono, Y cuando despertó del sueño ele falou, vai ser como antes. y dijo, va a ser como antes. E tem muito crente assim. Y hay muchos creyentes así. Ele acha Él cree que a unção ainda está nele, que la unción aún está en él, que a força ainda está sobre que ele. la fuerza todavía está en él. E nem percebeu ainda Y no se dio cuenta que já saiu. que ya se fue. Entenda o que eu estou falando. Amém? Entienda de lo que yo le digo. Porque ele acha que não vai acontecer nada com ele. Porque cree que nunca va a ocurrir nada con él. Não permita que Satanás No permita que Satanás tire a perfeição de Deus sobre a tua vida. quite la perfección de Dios sobre tu vida. E rapou a cabeça. Y le rapó la cabeza. A cabeça é o lugar dos pensamentos. La cabeza es el lugar de E pensamiento. aí começa a grande guerra Y empiezan las grandes na guerras tua mente. en tu mente. Seja guerra para sedução, Sea guerra para seducción, seja guerra para os teus impulsos carnais, sea guerra para tus impulsos carnales, seja a guerra sea guerra para você desistir de tudo, para que desistas de todo, seja guerra sea guerra para você falar aquilo que não precisa falar. para hablar aquello que no tienes que hablar. E o inimigo já está cortando as tranças de muitos. Y el enemigo ya le está cortando las trenzas a muchos. E ele achava que a força estava no cabelo. Y él creía que la fuerza estaba en su cabello. Mas nós lemos aqui Pero nosotros leemos aquí que a força saiu que la fuerza se fue quando o Senhor se retirou dele. cuando el Señor salió de él, Não quando o cabelo foi cortado. no cuando el cabello fue cortado. O cabelo representa. El cabello representaba. Não mexer no cabelo representa No tocar el cabello representa obediência. obediencia. Ele não sabia que era a obediência. Él no sabía que se trataba de la Ele obediencia. pensava que era o cabelo. Él pensaba que era el cabello. Jovens, Jóvenes, sois fortes. son fuertes E a palavra está em vós. y la palabra está en vosotros. Ele abandonou a palavra. Él abandonó la palabra. O imaturo, El inmaduro, o pessoal do louvor pode subir. la gente de adoración puede subir. O imaturo, El inmaduro, ele perde a visão él pierde la visión e se torna escravo. y se torna esclavo. Juízes 16, Jueves 21. 16. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com duas cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Cárcere é lugar de prisioneiro, Cárcel es lugar de de prisioneros, escravo. de esclavos. Arrancaram-lhe os 2 olhos de Sansão. Le quitaron los 2 ojos de Sansón. O imaturo, El inmaduro, ele perde a visão. él pierde la visión. E nós identificamos isso. Y nosotros identificamos esto Por causa do comportamento, por causa del nós comportamiento. falamos assim, Nosotros decimos así. parece que ele não está vendo Parece que él no está viendo a besteira que ele está fazendo. la tontera que él está haciendo. Parece que ele não está vendo Parece que él no está o viendo grande erro el gran error que ele está prestes a que cometer. él está a punto de cometer. Parece que ele não está vendo Parece que no está viendo o barulho que isso vai dar. el ruido que eso va a hacer. Parece que ele não está vendo Parece que no está viendo a inconsequência la inconsecuencia que essa decisão que esta decisión vai gerar. va a generar. E não está vendo mesmo. Y de verdad no lo está viendo. Porque o imaturo, Porque el inmaduro, ele perde a visão. él pierde la visión. Eclesiastes 7:8. Eclesiastés 7:8. Melhor é o fim das coisas
do que o princípio delas. Repete comigo assim: melhor é o fim das coisas Fin de las cosas do que o princípio delas. que el principio de ellas. Sansão começou bem. Sansón empezó bien. Ele não chegou para Deus e falou assim: Él no llegó a Dios y le dijo, fui abandonado, fui abandonado, fui estuprado, fui violentado, meus pais separaram, mis padres se separaron, minha casa é um inferno. mi casa en un infierno. Ele não passou por isso. Él no pasó por eso. E mesmo se tivesse passado, Y aunque hubiera pasado, não justifica. no justifica. Porque eu conheço muitas pessoas Porque yo conozco mucha que gente passaram por tudo isso. que pasaron por todo esto Estão firmes na y presença. están firmes en la presencia. São grandes testemunhos Son grandes da testimonios parte de Deus. de la parte de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nós não somos produtos do meio. Porque nosotros no somos producto del medio. O ambiente, a família, a casa, El ambiente, la familia, la não vai casa determinar meu futuro em Deus. no va a determinar mi futuro en Dios. Sansão nasceu e cresceu num lar muito abençoado. Sansón nació y creció en un hogar muy bendecido. Foi uma decisão dele. Fue una decisión de él. Ele começou bem, Él empezó bien, mas terminou mal. pero terminó mal. Mas hoje, Pero hoy, duas coisas dos cosas estão acontecendo que aqui. están aconteciendo aquí. Porque a Bíblia diz La Biblia que dice depois, que después, Sansão lá no cárcere, Sansón allí en la cárcel, o cabelo dele começou a crescer. el cabello empezó a crecer. Eu creio Yo creo que naquele momento que en ali, aquel momento allí, ele se posicionou em Deus. él se posicionó en Dios, Ele se arrependeu. él se arrepintió, Tanto é que ele está nos heróis da fé. de tal forma que está como los héroes de la fe. Porque a fé dele Porque la fe de él, não foi o maior milagre dele. el mayor milagro de él, Não foi matar os filisteus. no fue matar a los filisteos, Não foi tudo aquilo. no fue todo O aquello. maior milagre na vida dele El mayor milagro en su vida ele se arrependeu fue arrepentirse na presença de Deus. en la presencia de Dios. E eu creio que ele teve fé ali para isso. Yo creo que él tuvo fe allí para eso. Ele está na galeria Está allí en la galería dos homens da fé. de los hombres de la fe. O que significa? Y esto significa, Eu anotei aqui duas coisas. yo anoté dos cosas. Deus falou comigo hoje. Dios habló conmigo esto. Primeiro ponto. El primer punto, Deus está nos dando Dios nos está dando uma oportunidade una oportunidad de mudar essa de situação. cambiar esa situación. Você não precisa morrer Tú no necesitas morir como Sansão. como Sansón. Basta apenas Basta apenas tomar uma posição madura. tomar una posición madura. Se você hoje está como Sansão estava, Si tú estás hoy como Sansón estaba, Deus pode mudar a tua vida hoje. Dios puede cambiar tu vida hoy. Ele está aqui para isso. Y Él está aquí para esto. A Bíblia diz La Biblia dice que Sansão matou mais gente que Sansón mató más na gente morte dele en la muerte de él do que enquanto ele estava em vida. de que cuando él estaba en vida. Porque tinha uma festa dos filisteus. Porque había una fiesta de los filisteos E quando o cabelo dele cresceu, y cuando su cabello creció, a sua força voltou. su fuerza E ele regresó derrubou as colunas y él derribó las de columnas sustentação de daquele sustentación de aquel templo. templo. Caiu tudo. Cayó todo. Morreu muitos filisteus. Murieron muchos Mas filisteos, ele também morreu. pero él también murió. Aí o que adianta? Entonces, ¿de qué sirve? Você morrer jovem, Morir joven a gente olhar para você no caixão, y mirarte en el ataúd. fez tanta coisa para Deus. Hizo tantas cosas para Dios. Nossa, no final da vida dele. Mira el final de su vida. Foi tremendo. Fue tremendo. Pregou, Predicó, cantou, cantó, que unção. qué unción. Mas está morto, Pero está muerto, fora do tempo. fuera del tiempo. Isso não vai acontecer com você. Esto no va a acontecer contigo. Isso não vai acontecer com você. Esto no va a acontecer contigo. Nós vamos falar a mesma coisa de você. Nosotros vamos falar a mesma coisa de você. Nosotros vamos a decir la misma cosa Que de ti. bênção. Qué bendición. Está pregando. Está predicando. Está cantando. Está cantando. Está tocando. Está tocando. Está evangelizando. Está evangelizando. Está fazendo a obra do Está Senhor. haciendo la obra Mas del está Señor. vivo. Está vivo.
pastores e apóstolos Pastores, não vão apóstoles. chegar para você e falar assim: olha, aquela igreja era tão boa. No van a llegar a ti y te van a decir aquí Infelizmente, ela iglesia tan fechou. linda. Y felizmente cerró. Tem vindo isso na mente de pastores Ha aqui. venido esto en la mente de Não vai pastores. fechar, No va a cerrar. não vai morrer. No va a morir. Hoje, Hoy, Deus começa Dios empieza um novo tempo, un nuevo uma tiempo, nova unção, una nueva uma unción, nova força. una nueva Está fuerza. chegando sobre a tua Está vida, chegando sobre sobre a tua esse vida, ministério, sobre esse sobre o ministério, ministério de apóstolos sobre e o pastores ministério aqui. de apóstolos e Uma pastores nova aqui. unção, Uma uma nova unção, uma nova uma unção, nova unção, uma nova uma unção, nova unção. Una nueva Aleluia. unción, aleluya. Fique em pé no seu lugar. Póngase de pie en su lugar. E o segundo ponto, Y el segundo punto. Deus está nos dando uma oportunidade Dios nos está dando una de oportunidad não chegar nessa situação. de no llegar en esta situación. Para alguns aqui, Para algunos aquí, essa palavra esta é palabra cura, es sanidad, é tremenda. es tremenda, Mas para outros, Pero para otros, é apenas um alerta. es apenas una É alerta, apenas um aviso de Deus. es solamente un aviso de Então, Dios. seja qual for a situação, Entonces, sea cual sea hoje la Deus situación, começa hoy Dios esse empieza novo tempo na este nossa nuevo vida, tiempo en nuestra vida, no nosso chamado, en nuestro llamado, sobre o ministério apostólico, sobre el ministerio apostólico, nova terra, nueva tierra. sobre os ministérios representados aqui. Somos ministérios Começa representados hoje aqui. Empieza o hoje derramar de uma força, de uma força sobrenatural que você nunca viveu que você nunca em viveu toda a história em toda a da história tua vida, de tu do vida, teu ministério. de tu ministério. Se preparem, Prepárate. se preparem, Prepárate. se preparem. Prepárate. Aleluia! Receba, receba, Receba. receba, Receba. receba. Reciba. Você que precisa hoje Usted que necesita hoy tomar essa posição tomar esta posición de se levantar de levantarse e ser usado por y Deus. ser usado por Dios. Você que está morto aí, Usted que está muerto venha ahí, rápido para frente. venga rápido aquí. O fogo de Deus vai vir sobre a tua vida. fogo de Deus vai vir A sobre a tua presença vida. do Senhor vai vir La sobre a tua vida. Venha presencia de Dios rápido, va a venir sobre venha tu vida. rápido, venha rápido. Venga rápido. O grande eu sou. Nós vamos orar pela tua vida. Vamos a orar por tu vida. Você que acha que o teu ministério já morreu. Tú que crees que tu ministerio ya Poxa murió. vida, eu estou igual Sansão. Ah, yo estoy como Sansón. Não, não está não. Vem, No, vem no para cá, estás. vem No, para cá. no, no estás. Nós vamos orar por você. Os pastores vão orar por você Queremos agora. orar por ti, los E pastores. o Senhor van a vai te orar. levantar nessa Y el noite. Señor te va a levantar. Você que acha que o teu ministério morreu, vem Se aqui tu para crê frente. que teu ministério Você que morreu, acha que o vem teu aqui. chamado morreu, Se tu vem crê- aqui para frente. É a oportunidade que o Senhor está te dando hoje. Es la oportunidad que el Señor te está dando hoy. Uma força vai vir sobre a tua Una vida. fuerza va a venir sobre ti. Levante a sua mão para cá, vamos orar por eles. Levanta tus manos, vamos a orar por ellos. Pastores, vamos ungí-los, vamos Pastor. liberar sobre eles essa força. Levante as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, Padre, en el nombre de Jesús. nós oramos agora por esses irmãos e por Oramos essas por estos irmãs. hermanos y hermanas. E declaramos sobre a vida Y deles declaramos sobre la vida de que a ellos. morte não faz parte. Que la muerte no es parte. Que a morte não faz parte Que la deles. muerte no es parte de Toda ellos. morte é espiritual. Toda muerte espiritual. Toda morte ministerial. Toda muerte Senhor, nós ministerial. declaramos fora agora. Senhor, Que declaramos venha o teu fuera ahora. espírito de vida. Y declaramos espíritu de Que vida. venha o espírito de Que ressurreição. venga espíritu de resurrección. Ressuscita os sonhos. Resucita sueños. Ressuscita o chamado. Resucita llamado. Ressuscita Resucita espiritualmente. espiritualmente. Nós declaramos Nosotros declaramos como igreja como iglesia, o poder da ressurreição, o poder da ressurreição, a ativação do Senhor, Activación del o Señor. fogo do Senhor fogo del sobre a Senhor, vida desses sobre a irmãos. vida desses irmãos. Levanta-os nessa noite para o teu propósito. Para tu propósito. Você que está no seu lugar, levante as suas mãos Você que está em seu e lugar, repita levanta assim tus comigo: manos. Senhor, Repita, Señor. eu recebo nesta noite.